Olá, meus amigos, muito bem-vindos novamente ao canal da Pierrotti Advocacia. Este canal que, como você sabe, é destinado a discutir e debater temas como o direito de família, o direito das sucessões e, principalmente, o planejamento patrimonial da família. Sempre de uma forma leve, descontraída, sem juridiquês, mas bastante franca, te mostrando todos os lados e tudo, né? Alguns temas polêmicos. Esse, por exemplo, de hoje, blindagem versus proteção patrimonial. Será que existe blindagem, né? Alguns profissionais oferecendo aí esse serviço, ou as famílias que buscam, né, blindar o seu patrimônio. Será que esse termo seria adequado, não é adequado? Por que seria ou não adequado? Quais instrumentos de blindagem, entre aspas, ou proteção patrimonial existiriam no Brasil, no exterior? Então, a gente vai discutir tudo isso com algumas respostas aí, debatendo um pouco esse tema. Vou procurar aqui, né, dentro que eu digo aqui, um canal para discutir esses temas sem juridiquês, porque esse tema para o advogado falar sem juridiquês é um pouquinho complicado, né? Falar de blindagem, proteção patrimonial, daqui a pouco começa a falar sobre a desconsideração da personalidade jurídica, desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fraude aos credores, né? Então, processo de execução. Então, né, lembrando aqui que o grande, né, objetivo deste canal é realmente passar essas informações de uma maneira simples, né, principalmente aí para as famílias. Esse é um tema que interessa bastante, né? Já adianto aqui, por exemplo, a empresários, né? Pessoas que têm empresa, pessoas que levaram bens, né, para dentro da pessoa jurídica, e também para vários profissionais liberais, sejam esses profissionais médicos, né, que é uma profissão que desenvolve atividades de bastante risco, sujeitos aí a processo de responsabilidade civil, e diversas outras profissões, inclusive aí advogados, né? Advogados, engenheiros, né? Aquela responsabilidade pela obra. Então, todas as pessoas que desenvolvem essas atividades, sejam uma atividade empresarial, por meio de uma sociedade, ou a sua profissão, a profissão liberal, ela, naturalmente, ela possui riscos. Olha, esse é um tema bastante interessante, ver aí o que a gente vai responder, né? Se esses termos são adequados ou não, quais instrumentos, né? E vamos conversar aí sobre isso, né? Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Rubens Pierrotti, sou advogado, criador deste canal, né? E há algum tempo a gente decidiu, então, levar mais informação, principalmente aí de questões que são trazidas aí para o nosso escritório. Então, hoje a gente desenvolve também, além da advocacia, né? Desenvolvida naquele nível profissional, a gente desenvolve também uma função social, né, de levar conhecimento para as pessoas. Né? Uma outra importância desse assunto que eu digo é porque muitas famílias sofreram aí com a pandemia da Covid-19, famílias que tinham negócio, por exemplo, restaurantes, de uma hora para outra tiveram que fechar, né, os estabelecimentos, e assim, as dívidas continuam, não é mesmo? Então, como é que ficou, então, o contrato de locação, né, os direitos trabalhistas, né, sofrendo processos trabalhistas de empregados, funcionários. Então, aí vê como esse assunto, né, que aparentemente aí a blindagem versus proteção patrimonial, o que é isso? Será que é um assunto só de empresário? Não, mas ele tem uma frente ampla, e ele vai ao encontro, né, deste canal aqui, quando a gente fala em discutir o quê? Justamente o planejamento patrimonial da família, que envolve também, né, essa questão da proteção do patrimonial, a proteção do patrimônio, a sucessão desse patrimônio, né, tudo que a família construiu aí com bastante esforço. Bom, então, passando aqui, né, este assunto, eu vou ficar pequenininho aqui na tela. Esse assunto, ele foi abordado lá nas mídias sociais da Pierrotti Advocacia, daqui a pouco eu já vou mostrar aqui, relembrar, né, quais são, mas uma série de 9 posts. Então, a gente começou respondendo a essa pergunta, que a gente vai passar por todos esses posts aqui explicando diferença entre blindagem e proteção patrimonial. Você sabe o que é pejotar os bens? Cuidado com a confusão patrimonial. Você sabe o que é desvio de finalidade e a desconsideração da personalidade jurídica, né? Cuidado com os riscos do negócio, falando também sobre alguns instrumentos, como a holding patrimonial, offshore e trusts.
né? Então, esse assunto, esse tema, ele surgiu justamente de uma pesquisa, uma enquete que a gente fez entre os seguidores da Pierrot Advocacia, e escolheram esse tema e falaram assim, então vamos lá, né? O povo está querendo que a gente fale sobre essa questão de blindagem e proteção, vamos falar. Mas eu acredito que foi disso daí também, né? Disso daí que as famílias sofreram com a pandemia e do risco de vários profissionais liberais, tá? Vamos lá. Então, não, antes, né? Antes da gente iniciar o assunto, quero relembrar para vocês aí todas as mídias sociais onde a gente está, é bacana, né? Para você consumir esse conteúdo. Aqui você está assistindo a um vídeo, mas durante a semana, às vezes, de forma rápida, você já pode ter um contato aí com informações de qualidade com os nossos posts lá, por exemplo, aí no Facebook, Pierrot Advocacia, nossa página lá no Facebook. O arroba Pierrot Advocacia, que é a nossa página lá do Instagram, está crescendo bastante, nossa página lá, né, e participação, muita gente interessada. E a nossa página lá do LinkedIn, que acaba sendo uma página menos visitada, né, porque o LinkedIn tem aquela pegada mais profissional, tá? Bom, lá no blog também, né, e aí é bem bacana também, depois de assistir esse vídeo, você dá um pulo lá no site da Pierrot Advocacia, a gente tem uma janela lá, uma aba do blog. Vou mostrar aqui para vocês. Então, esse assunto a gente também condensou lá, aqui o endereço pierrot.adv.br/blog. pierrot.adv.br, você já vai acessar o nosso site e lá, aqui numa aba aqui em cima, né, que eu estou passando o mouse, em cima, blog, você, então, acessa lá e diversos artigos que a gente vem escrevendo, tá? Então, você clicando em blindagem e proteção patrimonial, no momento está aparecendo aqui como o primeiro, né, que a gente acabou de... foi ontem que eu coloquei lá, anteontem, digo, mas agora ele está aparecendo em primeiro lugar. Se ele não tiver aqui, é só rolar a página para baixo e clicando nele, então, você vai ter aí o conteúdo todo, PJ os bens, blindagem, versus desconsideração da personalidade jurídica, riscos do negócio, né? E também nessa linguagem, tá? Clara, tranquila, franca e sem juridiquês. Bom, vamos lá. Então, agora sim, né? Passando, então, para os posts, vou ficar menorzinho aqui na tela novamente, né? O primeiro foi aquele que eu falei, adiantei para vocês, né? Você sabe a diferença entre blindagem e proteção patrimonial? Eu, assim, sinceramente, né, eu considero esse termo inadequado, né? E digo até o seguinte, se você buscar, entre aspas, né, blindar o seu patrimônio e alguém lhe prometeu esse serviço, tome cuidado, tá? Porque no Brasil não existe um sistema que ofereça 100% de proteção ao patrimônio, ou seja, essa blindagem, né? Existem sim sistemas, né? Fala assim, Rubens, então como é que é? Não tem jeito? Não, existem sistemas que dão proteção, né? Mas, assim, um profissional, eu coloquei aí, né, responsável, nunca vai chamar essa proteção de blindagem, né? Porque a gente, é aquela imagem que a gente faz, né? A blindagem dá a impressão que você está ali totalmente seguro, né? Que nada atinge seu patrimônio. A gente vai mostrar aqui que sim, que atinge, né, em determinadas situações, e vamos mostrar essas situações para vocês, tá? Então, vamos lá, passando para o próximo, vamos falar aí sobre PJ os bens. PJ os bens acabou, assim, virando uma gíria, né, que é usada quando a pessoa transfere os bens da pessoa física, porque eles estão na pessoa física, para PJ, a pessoa jurídica, cunhou-se esse termo, né, essa gíria PJ, tá PJando, por quê? Tá transferindo para pessoa jurídica. Então, seria exatamente isso, PJ os bens, transferir os bens da pessoa física para a pessoa jurídica. Tá bom, Rubens, isso protege o patrimônio? Né? É o que mais a gente ouve aí, as pessoas falando, advogados, contadores, né? Olha, abre uma empresa, coloca seus bens lá dentro. Você já tem uma empresa, coloca os bens lá dentro, né? Assim você protege seu patrimônio. Será? Será que é verdade? Então, assim, e da onde vem isso, né? Essa indicação, essa recomendação. Essa recomendação vem de uma regrinha, que aqui no post, no próximo, ó, em regra, nem a empresa responde pelas dívidas do sócio, nem o sócio pelas dívidas da empresa, né? Então, as pessoas fazem propaganda dessa maneira, desse serviço, fala assim, dessa recomendação, fala assim, coloca seus bens lá dentro, coloca na pessoa jurídica, né? Você vai ficar mais seguro, né? Mais difícil para a pessoa alcançar, tal. Elas estão se apoiando, né, nessa regrinha.
que a pessoa jurídica é a pessoa natural, né? É um ente, e a pessoa jurídica, esse ente fictício, né? Criado pelo direito, né? Pelas leis, que é a empresa, que se torna ali uma outra pessoa. E cada pessoa tem suas obrigações, né? Então, por isso que as pessoas acabam falando aí, né? Que estaria mais seguro, porque a empresa não responderia pelas dívidas do sócio, e vice-versa, né? Bom, mas aí a gente já começa a apresentar algumas exceções. Olha aí, se a dívida do sócio, né, for pré-existente à formação da empresa, não adianta transferir bens para a pessoa jurídica. Isso é visto como fraude aos credores, né? Então, olha só que grave, né? A pessoa tem dívidas, ela quer se livrar dessas dívidas, e aí ela abre a empresa. Ela abre a empresa, ela sabe que os credores vão vir em cima, né, com uma ação, para reconhecer aquela dívida, ou dependendo diretamente para executar aquela dívida, ou seja, para receber, né? A pessoa tem bens no seu CPF, a justiça pode determinar o bloqueio desses bens. Estou tentando, né? Assim, não entrar muito no juridiquês, mas acho que está tranquilo, né? Então, a justiça pode determinar o bloqueio de contas, o bloqueio de alguns bens, né? Inscrições ali, inclusive no cartório de registro de imóveis, não é? Para a pessoa não fazer transações com aquele imóvel que está no nome dela, tudo como garantia da dívida daquele processo de execução, né? Cujo objetivo é justamente saldar, né, esse crédito, né, do devedor em relação aos credores que estão acionando na justiça, né? Então, veja a situação. A pessoa tem dívida e começa a se desfazer de patrimônio, né? O direito enxerga isso como fraude aos credores, está fraudando os credores, como uma atividade ilícita, tá? E aí não adiantaria pejotar esses bens. Já estamos mostrando aí como, assim, por que a gente acha inadequado esse termo de blindar o patrimônio, né? E, assim, essa solução de pejotar os bens, a pejotização dos bens, ela funciona para proteger o patrimônio? Funciona desde que utilizada essa ferramenta corretamente, né? Mas não com um objetivo desse. Então, a gente já vai fazendo as ressalvas aí, tá bom? Vamos mostrar outras exceções a essa questão da pejotização dos bens. E a seguinte, que eu elegi aí para mostrar para vocês, é justamente a confusão patrimonial. Então, assim, a confusão patrimonial, a gente estava falando no slide anterior de uma situação mais grave, né? A pessoa está com uma dívida e aí ela procura esconder o patrimônio, abre uma empresa, transfere os bens do CPF para o CNPJ, da pessoa física para a pessoa jurídica, né? Que seria uma situação mais grave aí de fraude aos credores. Mas existe uma situação que, olha, é uma recomendação que os contadores vivem fazendo, uma recomendação muito importante, que é não haver uma confusão patrimonial entre as contas do sócio e da sociedade. Então, assim, o sócio, ele tem lá a casa dele, que ele paga lá a conta de luz, do condomínio, ele tem um carro dele, tá pagando lá o IPTU, tá pagando as despesas do carro de manutenção, os filhos estão na escola, né? Pagando ali despesas, diversas despesas da família, né? Que são as despesas dele mesmo, né? A sociedade possui suas próprias despesas, né? Como um ente separado. Então, quais são as dívidas da sociedade? De repente, o local onde está sendo exercida a atividade empresarial, por exemplo, pode ser ter uma locação, um contrato de locação. Então, a pessoa jurídica, ela assina em nome dela, né? Como se fosse, por exemplo, Pierrot Advocacia. O escritório que a gente tem é no centro do Rio, né? A sala. Então, lá, a sala da Pierrot Advocacia, eu decidi não comprar, né? Não queria comprar imóvel em nome da sociedade. Eu fiz o quê? Locação. Quem é responsável por pagar a locação da sala onde a Pierrot Advocacia desenvolve suas atividades no centro do Rio? A própria empresa. E o contrato social saiu em nome da Pierrot Advocacia, né? Eu assinando como sócio administrador do escritório, mas o contrato sai da Pierrot Advocacia. Amanhã depois, se a Pierrot Advocacia ocorrer alguma eventualidade, né, e não pagasse, quem seria acionado seria a Pierrot Advocacia e não sócio, tá? Então, que a gente falou, por exemplo, naquela situação em que os restaurantes, né, fechados durante a pandemia da Covid-19, imagina,
o restaurante fechou, então, de um dia para o outro, a receita foi a zero, não é? E aí, como é que ficou? E as obrigações? As obrigações não cessaram. A obrigação de contratos de locação, contratos trabalhistas, né? A pessoa que trabalha na cozinha, a pessoa que trabalha na limpeza, a pessoa que trabalha os garçons, não é? Tudo isso daí, o recepcionista, tudo. Então, como é que ficou isso daí? Né? Então, se essa empresa ela começasse então, e vários, né, infelizmente aí fecharam restaurantes, a gente viu, né? A pessoa jurídica começa a ter várias dívidas, não tem mais receita para arcar com aquelas dívidas. De quem que é a dívida? A dívida é da sociedade. Mas existe aí um risco, que é o que a gente está alertando aqui, que é a confusão patrimonial. A confusão patrimonial ocorre quando tem essa mistura. A sociedade, ela, de maneira contumaz, né, ela paga dívidas do pessoais do sócio, né, ou vice-versa, né? Se bem que quando a sociedade não tem recursos para pagar seus encargos, o sócio ele pode espontaneamente, voluntariamente pagar as dívidas da sociedade, tá? Fazendo essa ressalva aí. Mas o que acontece aí, muitas vezes, é que as pessoas, até por falta de conhecimento ou ingenuidade, abrem uma empresa e mistura tudo, né? E começa a ter uma receita lá na empresa e pega aquela receita da empresa e paga a escola do filho, paga outras coisas, né? Que seriam dívidas propriamente da pessoa física, do sócio e não da sociedade. Quando isso acontece, então, é um problema e pode ser considerado abuso da personalidade jurídica. Vamos ver aí os posts, né? O que eu escrevi. Ó, confusão patrimonial é considerada abuso da personalidade jurídica, né? Porque a personalidade jurídica não teria esse dever de pagar as dívidas do sócio. Então, está abusando, né, da sociedade. Quando o sócio usa recursos da empresa para pagar contas pessoais, que a gente acabou de dizer, quando não abre uma conta corrente para a empresa, né? Olha, muita gente aí que eu vejo, né? Não, ainda não abri conta para a empresa. Eu falo, olha, tem que abrir, tá? Mistura as despesas com as da pessoa jurídica. Então, nesses casos, ocorre a confusão patrimonial, que é justamente, né, essa confusão entre o patrimônio do sócio e da sociedade. Né? Nesses casos, o patrimônio do pessoal do sócio, ele poderá responder pelas dívidas da sociedade, tá? Bom, então, né, um alerta aí dessa situação que às vezes acontece por desconhecimento, por ingenuidade das pessoas, mas gerou confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica e o sócio, né, quebra essa divisão entre as pessoas física e jurídica, tá? Bom, uma situação mais grave seria deliberadamente abrir a sociedade, né, para fraudar credores, o que seria um desvio de finalidade. Então, é a utilização da pessoa jurídica como um propósito, né, de lesar credores e para qualquer prática de atos ilícitos, né? Tá? Bom, e eu acho importante também mostrar o que não seria, que a pessoa fala assim, Rubens, mas eu abri a sociedade, por exemplo, com um propósito, a sociedade tinha um propósito X, mas eu expandi as atividades, né? Tem uma outra atividade que ela ajuda aqui nosso desenvolvimento aqui atividade econômica principal, né, da sociedade, uma atividade secundária, isso daí, né? Eu declarei lá no contrato social que a atividade era essa, e agora estou expandindo as atividades, como é que isso daí ficaria? Né? Nesse caso, isso daí não é encarado, e eu tirei o próprio texto da lei, tá? Que não é encarado como um abuso da personalidade jurídica, não seria. Então, assim, ó, a mera expansão ou alteração da finalidade original, porque também tem isso, né? Pode alterar completamente ali a finalidade original da empresa, né? Mudando até de ramo de negócio. Isso não caracteriza abuso aí da personalidade jurídica e não caracteriza desvio de finalidade, não é desvio de finalidade, tá? Então, desvio da finalidade seria uma conduta mais explícita, né? Uma conduta ilícita da empresa. Bom, e qual a consequência, então, Rubens, disso daí? Justamente, a gente, né, adiantou lá no início, que seria a desconsideração da personalidade jurídica, né? Então, a gente já falou aí que cria-se essa ficção, né?
uma pessoa jurídica, né? A empresa, ela nasce como uma pessoa diferente da pessoa física, né? Mas se está havendo essa confusão patrimonial, se essa empresa foi criada por um objetivo ilícito, se ela foi criada para fraudar credores, né? Então, o direito, ele tem esse incidente, né? Esse mecanismo, esse instrumento para corrigir esse desvio, né? E justamente é a desconsideração da personalidade jurídica. Lá na lei tá prevista, né? Quando o juiz determina que os sócios e administradores, então, respondam pelas dívidas, pelas obrigações de dívidas da empresa com seus bens particulares. Então, essa seria a desconsideração da personalidade jurídica prevista na lei, tá? Então, os sócios respondendo por obrigações da empresa, não é? Nessas situações de confusão patrimonial, desvio de finalidade. Mas também existe o que a gente chama de desconsideração inversa da personalidade jurídica, tá? Que é uma construção doutrinária, né, dos estudiosos do direito. Vou mostrar aí para vocês. Existe também a desconsideração inversa da pessoa jurídica, ou seja, a empresa responde pelas dívidas do sócio, tá? Então, ocorre, por exemplo, quando o sócio tenta esconder o patrimônio dentro da empresa para se livrar de dívidas pessoais, né? Um exemplo que a gente tinha até adiantado. Então, aí você começa a entender por que, né, a gente diz que, assim, não considera adequado usar essa expressão blindagem patrimonial. Tá vendo aí que a gente está mostrando aí diversos, né, exceções já, a proteção patrimonial, né, usando o termo correto. Ocorreu a pejotização dos bens, levou os bens para a empresa, né? Mas dependendo da situação, a gente pode ter ali situações de exceção onde essa proteção não vai ser garantida, tá bom? Bem, avançando aí no tema, um outro aspecto que é o seguinte, né? Quando as pessoas falam, coloca os seus bens para dentro da empresa, né? A pejotização dos bens, vai convertir os bens do CPF, né? Coloca lá dentro da empresa. Bom, mas vamos lá, e os riscos do negócio? Uma coisa que tem que ser avaliada, que assim, é importantíssima, né? Os seus bens, eles estão correndo mais risco na pessoa física ou na pessoa jurídica? Não é? Né? E depois a gente vai dizer que, assim, a gente vai mostrar aí também que existem maneiras de fazer a pejotização dos bens, tirando os bens da pessoa física para a pessoa jurídica de uma forma segura. Mas vamos lá, se você desenvolve uma atividade de risco, né? Vamos imaginar aqui, uma transportadora. Então, uma transportadora está sujeito aí a atrasos, né, na entrega da mercadoria, né, que está sendo transportada. Estradas no Brasil, né, com deficiência aí, perigosas, com buraco, né, com risco de acidente. Então, imagina, acontece um acidente, alguma coisa, né, com um caminhão da transportadora, né, será que seria adequado transferir seus bens, os bens que você foi acumulando aí, né, durante a vida, sua família, para essa pessoa jurídica, né? Assim, a gente acaba transferindo bens para a pessoa jurídica para dar um lastro, né, para mostrar para o mercado que essa empresa é sólida, né, que tem um capital social considerável, que ela, aumentando sua credibilidade, responder pelos seus compromissos, né, e tudo isso. Mas exagerar, começar a transferir a casa de família para uma empresa dessa, né, automóveis, outros bens, né, será que não está colocando esses bens que foram conquistados ainda mais em risco? Né? Imagina lá naquela situação que a gente passou aqui, né, falando ali do restaurante da pandemia, que fechou. Né? Imagina, a pessoa tem bens, a família tem lá no seu CPF, ou numa outra pessoa jurídica própria para isso, tá? A gente vai mostrar aqui daqui a pouco. A pessoa jurídica, o restaurante, fechou, começou a contrair dívidas e não teve jeito, teve que fechar mesmo, acabou. Né? Agora, imagina se esses bens todos da família estivessem lá dentro da pessoa jurídica. A família, assim, não teria mais nada hoje. Tá? E assim, a gente está falando das situações de boa-fé, né? Porque a intenção aqui é sempre falar das situações de boa-fé. Então, isso é muito importante, porque não dá para dizer
vamos colocar os bens dentro de uma pessoa jurídica, é sempre bom, diminuir os riscos. Não, né? Assim, tem que observar os riscos do negócio. Segregar riscos é uma regra básica para qualquer planejamento patrimonial, né? Então, coloquei, a atividade empresarial compreende naturalmente riscos, que são responsabilidade civil por perdas e danos, né? Falhas na entrega do serviço, da mercadoria, defeitos na mercadoria, processos, dívidas trabalhistas, dívidas tributárias. Isso é natural, seja aí da profissão, de profissões liberais da empresa. O que não é natural, repito, aqui insisto, é você sair pejotando seus bens, né? Transferindo os bens da pessoa física para a pessoa jurídica, arriscando perder tudo que você já construiu. Né? Então, é muito importante fazer essa análise, né? Certificar de que você está realmente protegendo seus bens e não encontrar o contrário. E assim, sempre buscando informações de qualidade, né? E sobre informação de qualidade, então, vou mostrar aí as maneiras como você pode fazer isso, mas de uma maneira eficiente, eficaz, né? Que assim, evitando esses riscos. E hoje, né, aqui no Brasil, o principal instrumento de planejamento de proteção patrimonial para a família sem dúvida, é a holding patrimonial. Né? Ah, Rubens, o que é essa holding patrimonial? Que você está dizendo e consegue segregar esses riscos, né, em relação aos negócios da família, à profissão. Então, a holding patrimonial, eu costumo fazer a comparação como um cofre, né? Ela serve para guardar e administrar os bens da família. Então, normalmente, a holding, ela confere aí, desde que, né, não entre ali naquelas exceções de confusão patrimonial, etc., ela confere grande proteção aos bens da família e não se misturam ali com a empresa operacional que desenvolve atividade de risco ou atividades profissionais, tá? Então, é muito importante aí, na hora que for fazer um planejamento, né, consultar um especialista, né? Eu sempre repito aqui, do time Holding Brasil, se você está pensando em constituir uma holding, né, conversar com alguém lá do time Holding Brasil, que são profissionais realmente aí qualificados para observar tudo isso. Observar os riscos do negócio, né? Conhecer aquela estrutura da família, formação familiar, o patrimônio, né? A finalidade e sempre criando aí as melhores soluções. Bom, esse é um instrumento no Brasil, né? Que eu consideraria aí atualmente o melhor instrumento de planejamento e proteção patrimonial, né? Existente hoje. E há alternativas também no exterior, tá? Alternativas no exterior seria uma offshore, né? Então, essas empresas que são constituídas no exterior, normalmente em paraísos fiscais, e que tem uma fama horrível, não é verdade? Né? Tem fama horrível porque muita gente acaba usando isso daí justamente para finalidades ilícitas e tudo, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre offshore, tá? Planejamento patrimonial, por quê? O planejamento patrimonial internacional, essa proteção, pode complementar a realizado no Brasil. Né? Nada impede que você possua uma holding no Brasil, essa holding é controlada por uma empresa que está no exterior. Né? E a offshore, normalmente são empresas constituídas fora do país, né? Fora do país sempre, né? Offshore, mas normalmente em locais com menor tributação, que é um dos objetivos. Né? Como eu falei, adiantei, apesar do preconceito na fama de paraíso fiscal e tudo, parece que a pessoa está escondendo dinheiro, né? A abertura de uma offshore é legal e possui vantagens. E vamos citar algumas aí que eu coloquei no próximo quadro. Ó, redução da carga tributária, né? Por isso aí a abertura normalmente nesses países com menor tributação. Diversificação dos investimentos, facilidade na transmissão do patrimônio aos sucessores. Então, assim, acaba possuindo aí inúmeras vantagens, tá? Bom, um outro instrumento, talvez um pouco menos conhecido, são os trusts, né? Olha, o trust, eu podia fazer um vídeo só falando sobre trust, porque é um pouquinho complicado de explicar trust, porque ele não existe no direito brasileiro, tá? Mas, assim como as offshores, né, feitas no exterior, o trust, assim, nada impede que uma família faça um trust no exterior. Vamos falar um pouquinho aí, né, tentar entender o que é isso, Rubens, esse trust, né? Mesma coisa, é um planejamento aí internacional que pode complementar o que
você realizar no Brasil, né? E são estruturas de planejamento patrimônio sucessório, onde um instituidor, esse instituidor, a pessoa que institui esse trust, ele é chamado de settler, ele confere a outra pessoa, né, o que é chamado de trustee, o encargo sobre a administração dos bens em favor de determinados beneficiários, tá? Então, vamos lá. Tem um instituidor, esse instituidor tem alguns bens. Ele institui um trust no exterior, porque, como eu falei, não existe no Brasil, transfere determinados bens para esse trust. No momento que ele transfere os bens para esse trust, esses bens deixam de ser deles, né? Assim como também na pessoa jurídica, né? Na pessoa, assim, vamos fazer umas comparações com cuidado, mas vamos lá. Na pessoa jurídica, a gente acaba transferindo bens da pessoa física para a pessoa jurídica na integralização do capital social. Posso integralizar esse capital social com dinheiro, com imóveis, com automóveis, com diversos bens, né? Tudo que houver uma mensuração econômica, eu posso ali transferir para a empresa, integralizando o capital social. Em contrapartida, eu recebo da empresa cotas de capital social, né? Então, é uma diferença em relação ao trust. O instituidor, ele vai transferir esses bens para o trust, ele deixa de ser proprietário daqueles bens, tá? Mas ele não está recebendo propriamente nada em troca, né? Ele tem um contrato, ele vai estabelecer no contrato quais são as obrigações desse trust, e esse administrador, que é chamado trustee, ele vai administrar. E as finalidades, tudo vão estar lá nesse contrato, sendo que o próprio instituidor, ele pode ser beneficiário disso. Daqui a pouco eu vou dizer por quê, né? Ele pode também colocar como beneficiários sucessores, herdeiros dele, ele pode colocar até animal, né? Sabe quando você ouve aqui aquela história de multimilionária inglesa deixou tudo para seu cachorrinho, né? Aquelas fortunas, na verdade é um trust, né? Que ela instituiu um trust, colocou bens lá dentro, uma fortuna, né? Lá dentro, e colocou uma finalidade lá para cuidar do cachorrinho, não sei o que, tudo isso, né? Seria. Rubens, essa situação. Vamos ler o que eu coloquei nos slides, depois eu volto, e daí, conforme for, eu complemento a informação, tá? Que eu coloquei aí. Então, a gente já viu, né? O trust são estruturas de planejamento patrimonial acessório, onde o instituidor confere a outro um encargo sobre a administração de bens em favor de determinados beneficiários. Quem? Os beneficiários do trust podem ser o próprio instituidor, sucessores, instituições de caridade, animais de estimação. Coloquei aí um cachorrinho, né? Discount. O trust, ele realmente é um poderoso instrumento de proteção patrimonial, tá? Ele é um instrumento aí típico do direito inglês, que é um outro sistema jurídico, né? Que a gente chama de common law, para vocês saberem, né? Aqui no Brasil a gente fala que é a civil law, que é um direito muito baseado no que está escrito nas leis. Eu falei que é meio difícil, né, falar desse tema sem falar de muito juridiquês. Mas vamos lá, uma diferençazinha básica é que essa civil law, que é o sistema jurídico brasileiro, ela está muito baseada no que a lei determina, né, essa situação. Na common law, né, que é esse sistema jurídico inglês, a lei está baseada nos costumes, tá? Então, né, não vou aprofundar mais, mas só uma diferençazinha básica, né? Então, assim, o trust, ele foi um instituto criado aí pelo direito inglês. Ele existe em países, como eu coloquei alguns aí, por exemplo, as bandeiras, né? Inglaterra, no Panamá, Canadá, Ilhas Virgens Britânicas, né? Chamado BVI, que é um local onde várias pessoas acabam fazendo, né? Tanto offshore como trust e tudo. Bom, falando um pouquinho mais de trust, né? Só para contar mais uma curiosidade, da onde veio isso, né? Essa situação do trust? O trust, ele veio lá da Idade Média, daquela época, 1000 e pouquinho, né? Das cruzadas. Olha o que acontecia. O cavaleiro, o nobre, né? Ele saía ali, deixava suas terras, ele ia lutar nas cruzadas. E aí, o que ia acontecer? Ninguém sabia se ele ia voltar vivo, se não ia voltar vivo, o que ia acontecer, né? Assim, durante esse tempo todo que ele estava fora, ele precisava deixar o encargo de administração dos seus bens com alguém.
Então, essa estrutura do trust, ela começa a ser formada aí, nessas cruzadas, e se aperfeiçoar. Hoje elas estão bem, né, com várias regras e tudo, né, se aperfeiçoaram muito. Mas o início foi justamente isso, né? O nobre partia, se ele não voltasse, o administrador, né, desse trust, ele saberia o que fazer ali, quais seriam os beneficiários. E se ele retornasse, ele poderia ser o próprio beneficiário, né, daquele bem, tudo. Então, essas situações. Aí eu falei assim, o próprio instituidor, o instituidor, ele pode ser o próprio beneficiário, né? Ah, que situações? Olha, está começando a acontecer demais, por quê? As famílias, elas estão diminuindo, existem alguns idosos que nem possuem parentes mais, e a gente observa aí na Europa, algumas pessoas na Europa, que é um continente que está envelhecendo, as pessoas instituírem trust e deixando todos os cuidados, até por causa do avanço de doenças como Alzheimer, as pessoas já colocam, olha, se eu perder aí a lucidez, se eu for acometido por uma doença, né, eu quero que aconteça isso, aquilo. Então, as pessoas instituindo um trust para elas mesmas sendo beneficiárias e de maneira completa, falando até depois, né, do dia que elas não estiverem mais aqui, falecerem, qual seria o destino, né, daqueles bens que estão no trust e tudo, tá bom? Bom, então, falando um pouquinho sobre isso, eu sei que trust, né, é um assunto que, como eu falei, né, daria para falar muito mais sobre isso daí, daria para fazer uma aula só sobre isso. Esse foi uma passagem rápida, né, não para discutir especificamente cada instrumento, para falar sobre holding, para falar sobre offshores, para falar sobre trusts. Vamos colocar aqui na lista para fazer vídeos, né, sobre cada um desses instrumentos também, mas foi justamente para discutir blindagem versus proteção patrimonial. Então, chegamos aqui no final, concluindo que blindagem não é um termo adequado por tudo que nós vimos, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, né? O canal da Perrot Advocacia está crescendo bastante, com novos seguidores e tudo, e isso motiva, tanto serve de motivação para a gente continuar produzindo esses vídeos, quanto para o próprio YouTube, né, observar as informações aí do canal como informações relevantes, né, para levar esse conhecimento aí para mais pessoas. Então, deixa aí seu like e nos vemos, então, no próximo vídeo. Um grande abraço.